Com esse vídeo sobre o que é ser um cristão reformado, que vem ser uma pessoa de confissão reformada, eu espero tirar rápidas dúvidas de algumas pessoas e expor quais seriam as doutrinas reformadas. Tirando essas dúvidas das pessoas com relação ao que seria um cristão reformado, a gente precisa lembrar que o nome reformado, cristão reformado, vem por causa da reforma protestante, vem por causa daquilo que ocorreu lá no tempo passado. Vem daquela reforma tão importante promovida não só por Lutero, mas por Calvino, por Zwinglio e por tantos outros reformadores que acabaram surgindo nos mais diversos países, nas mais diversas localidades. Então, o primeiro ponto é deixar bastante claro que cristão reformado ou alguma igreja reformada, ela tem estrita ligação, ou deveria ter ao menos, com a reforma protestante. Só que precisamos estabelecer o que a reforma protestante veio trazer. E nós conhecemos a história que nos mostra que a reforma protestante foi um movimento surgido com um claro objetivo: reformar a Igreja Católica Romana, que havia pervertido praticamente todos os arraiais onde ela estava. E por causa disso, então, muitos crentes desejosos desejaram modificar a igreja, não desejavam a extinção dela e uma criação de um novo ramo que veio a ser conhecido como protestantismo, por causa daqueles que protestaram. Eles desejaram, então, reformar aquela igreja. E dali começaram a não surgir, mas a ficar em mais evidência muitas doutrinas que haviam sido esquecidas ao longo do tempo por boa parte do povo. E essas doutrinas, então, atacavam muito com relação à doutrina da Igreja Católica Romana, os papas, todo o clero, toda a pompa, a venda de indulgências, toda essa criação extrabíblica foi o primeiro ataque desses cristãos daquela época da Reforma. No entanto, todas essas doutrinas, elas têm um pressuposto, elas têm um pano de fundo um pouco maior, que é, por exemplo, a soberania de Deus, a depravação total do homem, a salvação pela graça. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ter claro é que um cristão reformado é um cristão que conhece, um cristão que entende as doutrinas da reforma protestante. No entanto, essas doutrinas da reforma protestante, elas não foram criadas na reforma. Elas tão somente foram trazidas como que a vida, pela graça do Senhor, até o povo, até todos aqueles que o Senhor objetivou salvar. De maneira que essas doutrinas, elas são, antes de tudo, bíblicas. Antes de tudo, elas são cristãs e elas são firmemente estabelecidas desde o início do Antigo Testamento. Todas essas doutrinas nós vemos já no início da Escritura. Logo em Gênesis já temos um grande e abundante desenrolar da soberania de Deus, por exemplo, da depravação do homem, de que a salvação é somente pela graça, de maneira que o cristão reformado ele precisa entender essas doutrinas. Surgem algumas dúvidas, porém, e às vezes sinceras, às vezes não, somente para criar algum tipo de cisma, se determinados grupos são ou não reformados. E uma discussão que, francamente, não leva a lugar nenhum, é se, por exemplo, batistas são reformados. Alguns, de uma ala muito extrema do presbiterianismo, por exemplo, vão dizer que batistas não são reformados. E por que eles dizem isso? Porque na época da Reforma Protestante, boa parte dos defensores daquela reforma não eram batistas. Os batistas eram muito inexpressivos naquela época. De maneira que, quase na sua totalidade, eram defensores do batismo infantil. Então, alguns pegam essa história e dizem que os batistas não podem ser
reformados. Conquanto seja verdade por parte da história, numa certa estrita literalidade, não creio que convém fazer essa distinção. Afinal, cristãos sinceros se dividem nessa questão e não creio que essa facção dentro do cristianismo seja bem-vinda. Então, eu não vejo problema nenhum de chamar um batista de reformado, desde que ele entenda as doutrinas da reforma protestante, assim como o presbiteriano ou qualquer outra ala que seja dividida. Avançando um pouquinho, nós temos que entender também de que, de um modo mais prático, para você ser um cristão reformado, para ficar um pouco mais objetivo, você precisa crer em uma das confissões de fé que são tidas por reformados. Confissões de fé são instrumentos, eram documentos feitos ao longo de toda a era da igreja, buscando estabelecer os limites do seu entendimento doutrinário, os limites para a vida da igreja, uma forma de colocar ao povo aquilo que eles entendiam. Então o indivíduo vinha até a igreja, tinha o desejo de fazer parte daquela igreja, de comungar com aqueles irmãos, e era então apresentado a ele a confissão de fé daquela igreja. O que aquela igreja acreditava sobre a criação? Acreditava no criacionismo ou no evolucionismo? No que aquela igreja acreditava acerca da salvação do homem? Será que Deus faz todas as coisas pelo homem ou será que o homem tem a sua parcela de contribuição? Então essas confissões de fé, elas foram feitas de acordo com o intento de cada igreja. E nós temos hoje uma falta extrema de confissões e temos algumas confissões que não são reformadas. Como eu faço para saber se ela não é reformada? É bastante simples. Você olha as doutrinas da reforma protestante e verifica se lá estão expostas essas mesmas doutrinas. Dando alguns exemplos bastante breves, por exemplo, a confissão de fé de Westminster é uma confissão de fé reformada. A confissão batista é uma confissão reformada. Os cânones de Dort são reformados. A declaração de Savoy é reformada. A segunda confissão helvética é reformada. O catecismo de Heidelberg é reformado. Todos esses e vários outros são reformados. Se você juntar todos eles e colocar um ao lado do outro, você vai perceber que em mais de 90% eles concordam naquilo que é plenamente essencial ao cristianismo. Então você pode se considerar, você pode entender se alguém é um cristão reformado, primeiro se você entende quais eram as doutrinas da reforma protestante. Depois, se você consegue se encaixar dentro de uma dessas confissões de fé reformada. Assim, um cristão reformado é um cristão que vive as doutrinas da sola Escritura, ou as doutrinas somente que se encontram na Escritura. E é evidente que todos os crentes, todos os que se denominam cristãos, dizem que as suas doutrinas vêm da Escritura. Mas aí vem a importância de se entender realmente quais são as doutrinas. Muitas e muitas doutrinas ditas cristãs fogem completamente ao parâmetro bíblico. E, acima de tudo, um cristão reformado não é um cristão que entende essas doutrinas. O cristão reformado é um cristão que vive tudo isso. É um cristão que tem desejo por reformar todas as áreas, primeiro, da sua vida, do seu caminhar cristão, da sua família, do seu casamento, um desejo sincero de reformar a igreja, muitas vezes, onde ele está. Um cristão não pode ser chamado de reformado se ele é acomodado no seu jeito de ser, se ele dá mau testemunho para os de fora, se ele não se importa com o erro, ou se ele tem um suposto super zelo pela palavra, e isso leva a ser uma pessoa truculenta. Um cristão reformado é alguém que vive em piedade, vive em humildade, vive sabendo que o cisma, que a divisão não devem ser buscados
e sim que a unidade naquilo que for essencial deve sempre prevalecer. Então, de um modo bem resumido, ser um cristão reformado é crer nas doutrinas da Reforma Protestante. É você entender que a Bíblia é a sua única regra de fé. É você entender que somente a glória deve ser dada a Deus. É você entender que o homem se achega a Deus somente através da fé, e esta dada pelo Senhor. É entender que o homem é salvo por causa de Cristo Jesus. Então, todas essas doutrinas estando presentes na vida de um indivíduo, ele pode ser considerado um cristão reformado. E a última coisa que gostaria de dizer é que muitos cristãos sinceros não se enquadram no termo reformado. E nem por isso eles devem ser considerados hereges, nem por isso devem ser considerados inimigos da cruz. Cabe aos cristãos que receberam essa graça maior de entenderem essas doutrinas, explicarem elas de um modo amoroso, de um modo paciente também, assim como Deus foi para com as nossas iniquidades, de maneira que muitos venham conhecer não a fé reformada, não o Cristo reformado, mas a fé sincera e genuína, dada uma vez a todos os santos, e o Cristo verdadeiro, aquele que morreu por todos os pecados de todos os seus filhos, assim como nos diz a Escritura. Penso que era isso, espero ter ajudado com esse pequeno vídeo, a fim de que você então entenda o que é um cristão reformado. Deus abençoe a todos aqueles que amam ao Senhor em sinceridade.